Boa noite para você que está aqui no meu canal do YouTube. Boa noite para você que está aqui no meu Instagram. Hoje a gente vai falar sobre algo que transforma de verdade. A consciência de que você é a sua marca. E se você sente que está tentando, mas ainda não está sendo vista, ainda não está sendo visto nas suas redes sociais, esse momento, esse encontro é para você. Você é a sua marca. O que ninguém te contou sobre se posicionar no digital. Eu sou a Ale Castro e eu sou mentora de posicionamento digital e neste canal eu falo sobre transformar o seu posicionamento digital em renda. E por que é que muitas pessoas começam pelo conteúdo e se frustram? A maioria das pessoas acreditam que para começar o seu posicionamento, para começar o seu relacionamento com o seu potencial cliente, é só começar a postar. Mas sem saber quem você é, sem saber para quem você fala e sem saber qual valor você entrega, o seu conteúdo não conecta, você não cria, você não gera um posicionamento fazendo dessa forma. E qual que é o resultado disso? O resultado é frustração, o resultado é comparação, cansaço. E o digital, ele vira um peso em sua jornada. Você que empreende, você que é a sua própria marca, você hoje é a pessoa responsável por cuidar do seu negócio, você é a pessoa responsável por atender os seus clientes, por organizar as questões financeiras, por cuidar da família, por cuidar de você, por cuidar do seu casamento. Então, você tem uma vida, você tem um posicionamento aqui no digital e fora do digital. E quando você se frustra, quando você começa a se comparar, quando você começa a ter um cansaço mental e o digital vira um peso em sua jornada, é porque existe alguma coisa de errado que você está sendo, existe alguma coisa de errado que você está fazendo. Então, você tem que se posicionar da forma certa, começar certo. Começar certo é entender quem você é, para quem você fala e o que você entrega, com qual valor você entrega o seu serviço, com qual valor você entrega o seu produto. Se você não se posiciona, você não constrói uma marca forte que vai conectar com seu potencial cliente, que não vai conseguir transferir aquele posicionamento em vendas. E qual que é a diferença que está acontecendo hoje? Os erros que a maioria das pessoas estão encontrando hoje em sua jornada do digital, que fazem com que essas pessoas não deem o primeiro passo, não comecem, ou comecem e desistam no meio do caminho. Existe uma diferença muito grande entre postar e se posicionar. O que é quando uma pessoa está só postando? A pessoa que só posta, ela não tem estratégia de posicionamento, ela não tem estratégia do que ela vai postar em suas redes sociais. Normalmente, essas pessoas querem resultados rápidos, elas querem viralizar a qualquer custo. Então, seguem tendências, reagem ali ao algoritmo. O algoritmo entrega se eu fizer isso, então vou lá e faço isso. O algoritmo entrega se eu fizer aquilo, então eu vou lá e só faço aquilo. Então, quando você posta sem estratégia, você está criando algo externo, algo que às vezes até não te representa, porque nem sempre as tendências do momento, elas estão conectadas ao seu posicionamento. E quem se posiciona? Quem se posiciona parte a partir da sua essência, né? Quem se posiciona é uma pessoa que está conectada com ela, com seus valores, com as suas bandeiras que são defendidas ali no seu dia a dia, não só no digital, como na sua vida pessoal também. Quem se posiciona tem direção, quem se posiciona tem clareza, quem se posiciona transforma tudo aquilo que ela faz aqui fora em verdades no digital. E com isso ela gera reconhecimento, ela gera autoridade e se conecta e consegue, através do seu posicionamento, gerar as vendas dos seus serviços e dos seus produtos. E um conceito importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o significado de ser a própria marca. Muitas pessoas hoje estão aí tocando seus negócios e elas mesmas não se reconhecem como marca. Tem pessoas que não se apropriam
do seu posto, não se apropriam do seu negócio, não se apropriam daquilo que elas fazem. Então, você precisa entender de uma vez que você tem que ser a sua própria marca para você ter um posicionamento estratégico no digital. E você ser a sua própria marca significa que você precisa entender que você não vende só um serviço, que você não vende só um produto. Você vende, além do seu serviço, além do seu produto, você vende uma visão, uma entrega, um olhar para aquilo que você está fazendo. Então, não se trata só de um produto ou de um serviço. Se trata de você vender quem você é, o que você representa para o seu cliente, o que o seu trabalho transforma na vida desse cliente e qual é o seu olhar sobre aquilo que você faz. Ser a sua marca própria significa também você sair ali do piloto automático e assumir a liderança da sua imagem. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem a rotina corrida. A pessoa não tem tempo nem de tomar um café da manhã, não faz uma atividade física, acorda cedo, vai para o trabalho, não consegue se organizar no seu dia. Até mesmo os agendamentos, não tem horário para almoçar, responde o cliente na hora da janta. Enfim, são as pessoas que não conseguem organizar a sua rotina. Você precisa sair desse automático. Você precisa assumir a liderança da sua imagem, a liderança do seu negócio. Você não precisa inventar uma versão ideal de si. Não precisa começar a postar coisas que não são a sua realidade e que não são aquilo que você está fazendo naquele momento. Você precisa ser encontrada nas redes sociais, no seu posicionamento, sendo quem você realmente é. E é aí que mora o perigo. Hoje a gente vê muitos perfis lindos, maravilhosos, pessoas perfeitas, vidas perfeitas, negócios perfeitos. E quando você vai entender a realidade daquela pessoa, não é o que ela está vivendo. Ela está criando um personagem para estar presente nas redes sociais. E isso vai frustrar essa pessoa. Isso vai fazer com que essa pessoa se desconecte dela mesma. Porque uma vez que você não se planeja para estar se posicionando, uma vez que você não entende quem você é, para quem você está falando e qual o valor daquilo que você está entregando, qualquer coisa vai servir. E você vai se pegar ali no automático, copiando outras pessoas, tentando fazer posts de última hora. E isso tudo, quando você olhar de fora, não vai estar se conectando com quem você é. Você vai olhar para os seus perfis das redes sociais, para o seu Instagram, principalmente, e vai olhar com uma visão de que aquilo ali não está me representando. E isso vai te incomodar, isso vai te frustrar, e isso vai te travar. E você vai começar a pensar que o digital não é para você. Mas existe uma forma simples de fazer com que o seu posicionamento seja estratégico. E essa forma, ela começa pelo olhar para si. Você tem que se reconhecer como marca. Você tem que perceber o seu valor dentro daquilo que você está entregando para o seu potencial cliente. Depois você vai entender quem é o seu cliente. Para quem que eu estou vendendo o meu serviço? Quem é essa pessoa? São homens, são mulheres? Qual a idade dessas pessoas? Elas me procuram por quê? Quando elas vêm até mim procurando pelo meu produto, procurando pelos meus serviços, do que essas pessoas estão reclamando? Qual que é o desejo? Qual que é o sonho dessas pessoas? E o que é que está impedindo essas pessoas de contratarem os meus serviços ou de comprarem de mim? A partir do momento que você assume a liderança da sua imagem, a liderança de você como sendo a sua marca, a sua visão se amplia e você começa a perceber nos seus arredores, nos momentos mais simples do seu dia a dia, no seu relacionamento com os clientes que você está atendendo, com os clientes que te procuram, que muitas vezes não fecham com você, você começa a entender os motivos. E esses motivos, eles devem estar claros para você no seu dia a dia, na sua rotina, para que através deles você consiga se posicionar, você consiga mostrar para essas pessoas que aquilo que elas buscam, aquilo que elas têm como problemas, como sonhos ou como objeção, são resolvidas por você. Então, você não precisa inventar uma versão de si, você precisa ser encontrado por essas pessoas, por quem você é, por aquilo que você entrega.
E eu trouxe aqui para você uma reflexão. Acho importante você ter essa reflexão para que você consiga dar um passo hoje mesmo e olhar para si, se reconhecer como marca. E essa reflexão, ela vem através de algumas perguntas. São perguntas que você precisa fazer para você mesmo, para você mesma, para que você se entenda no contexto de posicionamento, de empreendedor, de empreendedora, de dono, de dona do seu próprio negócio e de ser a própria marca. E essas perguntas são as seguintes. A pergunta número 1 que você deve se fazer todos os dias, ou pelo menos reservar um dia na semana para que você possa refletir, para que você possa pensar sobre isso é: o que é que eu tenho de único que nenhuma outra profissional, que nenhum outro profissional da minha área tem? Você é uma pessoa única. E com certeza você tem algo que é somente seu e que ninguém vai copiar. Então você precisa colocar isso para fora. Comece a pensar o que é que você tem de único que nenhuma outra profissional, que nenhum outro profissional tem. A segunda reflexão que você vai fazer é sobre a pergunta: o que eu amo fazer a ponto de perder a noção do tempo? Provavelmente, o que você ama fazer tem a ver com o seu negócio, tem a ver com o seu dia a dia, com a sua rotina, naquilo que você está inserido como profissional. Dentro do seu trabalho, com certeza tem algo que você ama fazer. Se não for tudo, né? Normalmente as pessoas que são a sua própria marca, elas escolheram aquela profissão, elas estão inseridas naquele meio porque elas amam de paixão aquilo que elas fazem. Então, você tem que pensar sobre isso. Hoje, eu trabalho nessa área, eu faço esse tipo de serviço, eu faço essas vendas, eu tenho esses produtos, eu tenho essa loja, por quê? Qual é a minha paixão nisso daqui que eu estou fazendo, nessa entrega que eu estou me propondo para os meus potenciais clientes? E a terceira reflexão que você precisa fazer também: se eu pudesse ser lembrado, se eu pudesse ser lembrada por uma única coisa, qual seria essa coisa? Como é que você gostaria de ser lembrada? Como é que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? É extremamente importante a gente identificar como a gente quer ser visto, porque é muito diferente aquilo que você acha sobre você e a forma como o outro te vê. Quando você não tem um posicionamento na vida, aqui fora e nos negócios, você é uma pessoa que muitas vezes pode estar sendo interpretada de uma forma errada. Talvez a mensagem que você está passando para as pessoas não é exatamente a mensagem que você acredita estar passando. Então, é importante você ter os ouvidos abertos para você perceber, para você ter a percepção de como é que as pessoas estão te vendo. E uma vez que você para refletir sobre como você gostaria de ser lembrada, você tem a oportunidade de alinhar o seu posicionamento. Você tem a oportunidade de alinhar quem você gostaria de ser, de acordo com a sua essência, de acordo com aquilo que você entrega. E quando você consegue esse alinhamento e essa percepção do mercado em relação a você, você consegue fazer um alinhamento mais próximo. Outra reflexão que você deve fazer. Desculpa, gente, vou beber uma aguinha porque a garganta está seca. Então, outra percepção que você deve ter sobre você, outra reflexão. O que é que me impediu até hoje de me mostrar mais? As pessoas hoje se encontram travadas. Por quê? Primeiro, por conta do julgamento. Todo mundo tem medo de ser julgado. Todo mundo tem medo do comentário do amigo, do comentário da família, do comentário das pessoas que estão no seu convívio. E por isso elas travam, elas não se posicionam e elas não se mostram no digital. E agora eu te faço uma pergunta. Alguma dessas pessoas estão pagando as suas contas? Estão pagando o seu boleto? Gente, o julgamento existe em tudo. Quando você não está se posicionando, quando você não está se mostrando, você também está sendo julgado, você também está sendo julgada. Então, esquece, não se preocupe com o julgamento alheio. O julgamento alheio fala muito mais sobre quem está te julgando do que sobre você.
Então, deleta esse pensamento da sua mente. E não se trave por medo do julgamento, porque todo mundo vai te julgar da mesma forma que nós mesmos julgamos as outras pessoas. Talvez menos, talvez mais. Isso vai depender de quem é você, de como a gente se comporta aí nos nossos relacionamentos. Mas o julgamento existe. A outra coisa que pode estar te travando no digital, está se mostrando mais no seu dia a dia, é o sentimento de você não se sentir bom o suficiente, de não se sentir boa o suficiente. Isso é um pensamento que limita as nossas ações. Todas as vezes que a gente se sabota com esses pensamentos, a gente também trava. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se você é um profissional que já atua no seu mercado, aqui fora, no presencial, como é que você se comporta no presencial? Você se mostra uma pessoa insegura? Você se mostra para o seu cliente como se você não fosse bom o suficiente para estar fazendo aquilo que você está fazendo? Eu tenho certeza que não, porque senão você não teria o seu negócio funcionando, porque senão você não teria seus clientes hoje. E qual que é a diferença daquilo que você faz aqui fora para o digital? A única diferença é que no digital você vai estar mostrando ali nas redes sociais o que acontece aqui fora. Então não existe essa possibilidade de você se achar não ser bom o suficiente para se posicionar, para se mostrar mais, porque você já é bom, você já tem o seu negócio funcionando, e esse bloqueio de estar no digital, ele tem muito mais a ver com o seu receio da exposição, que vem de encontro também ao julgamento. Então, tira da sua cabeça que você não é bom, que você não é boa, porque você já tem o seu negócio funcionando e você já é bom, você já é boa naquilo que você faz. A outra coisa que pode te impedir também de se mostrar mais é você ficar se comparando. Às vezes você se inspira em pessoas da sua área, pessoas que já começaram anos antes de você e você gostaria muito de ser como aquela pessoa. Tá tudo bem, a gente tem que se inspirar mesmo. Eu acho que essa inspiração, ela nos traz motivação e nos traz força para a gente traçar o nosso caminho. Mas a partir do momento que essa inspiração se torna uma comparação ao ponto de te prejudicar na sua jornada, você tem que parar de se comparar. Porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma jornada, cada pessoa começou do zero em um momento. E talvez essa pessoa que você se inspire tenha começado da mesma forma que você precisa começar hoje. Só que essa pessoa tem uma diferença de você. Essa pessoa teve coragem, ela largou de lado o julgamento, ela largou de lado as comparações, ela largou de lado tudo aquilo, todos aqueles pensamentos dos sabotadores que estavam impedindo dela dar esse passo. Ela foi corajosa, ela tomou uma decisão e foi em busca daquilo que ela quer, daquilo que ela sonha. E é o conselho que eu te dou também. Então, se você hoje está travada, se você está travado, se existe algo que está te impedindo de se mostrar mais, esquece. A sua mentalidade precisa mudar, a sua mentalidade precisa melhorar. Para gente, para você ser um empreendedor, uma empreendedora hoje, eu tenho certeza que você teve que encarar uma mentalidade, você teve que mudar o seu posicionamento mental, as suas relações, a sua visão, e você investiu nisso, porque empreender não é fácil. Gente que empreende, a gente tem altos e baixos o tempo inteiro, e a gente tem que ficar lidando com essas vulnerabilidades. E isso nos torna mais fortes. E isso nos torna mais capazes cada vez. Mas quando a gente decide ser empreendedor, quando a gente decide empreender, a gente está disposto a encarar, a mudar essa mentalidade e colocar, arregaçar as mangas e colocar o nosso melhor para fora. E se você hoje teve essa mentalidade para empreender, qual a diferença entre essa mentalidade para empreender e se posicionar? Nenhuma. A única diferença é o local. Se você tem uma mentalidade empreendedora, o posicionamento também é empreender. É você fazer com que as pessoas te conheçam como marca, te reconheçam naquilo que você faz, te respeitem, se conectem com você e queiram comprar os seus serviços, os seus produtos.
Então, a pergunta número 3 que eu quero que você sempre se faça é: se eu pudesse ser lembrada por uma única coisa, qual seria? A pergunta número 4: o que me impediu até hoje de me mostrar mais? A partir do momento que você coloca essa reflexão no papel, você começa a entender certos bloqueios, certas travas que podem estar te impedindo de se mostrar mais e de se posicionar. E eu vou te dizer uma coisa: quando você não se mostra, você também está se posicionando. Você está se posicionando de uma forma contrária do que você precisa, porque o posicionamento exige que você se exponha da forma como você se sente mais tranquilo, da forma com que você se sinta confiável. E quando você não se posiciona, as outras pessoas, o mundo está te posicionando, porque você não aparece. Você fica ali no seu cantinho, no seu mundinho, e as pessoas ali sem saber o que você faz, sem entender o que é que você entrega como profissional. E isso vai trazer frustração para você. E, principalmente, vai afastar as pessoas que poderiam ser os seus potenciais clientes. A próxima reflexão que você precisa fazer no seu dia a dia: o que muda na minha vida se eu começar a me posicionar com verdade? Eu vou te devolver essa pergunta com outra pergunta. Quando você decidiu empreender, o que mudou na sua vida? É a mesma coisa. Quando você decide se posicionar, você precisa enxergar o que vai mudar para melhor na sua vida. O que você vai construir com o seu posicionamento? Você vai ganhar visibilidade, você vai alcançar novas pessoas, você vai mostrar para o mundo, para as pessoas, quem é você como pessoa, quem é você como profissional. E isso te traz autoridade naquilo que você faz. E cada vez mais você vai crescendo. Porque hoje em dia está todo mundo no digital. Não existe essa de você não ter um perfil na rede social para divulgar o seu trabalho, o seu serviço. A não ser que você realmente não queira, que você esteja confortável com o que você está ganhando, com aquilo que você está fazendo. E se esse for o seu caso, está tudo bem. Essa live aqui não é para você. Essa live, esse encontro é especialmente para aquelas pessoas que querem se posicionar no digital e atrair novos clientes e ter renda a partir do seu posicionamento. Então, o pensamento é: o que muda na minha vida se eu começar a me posicionar com verdade? Você vai conquistar o seu espaço, você vai ser reconhecida, você vai ser reconhecido e você vai ter ali uma visibilidade que hoje você não tem. Quando você não se posiciona, toda essa visibilidade, todas essas oportunidades que poderiam aparecer com o seu posicionamento, elas vão passar debaixo do seu nariz e você vai perder essas oportunidades. Antigamente, as pessoas acreditavam muito no boca a boca, né? O que era antigamente essa divulgação, esse marketing? O marketing antigamente ele funcionava muito no boca a boca. As pessoas indicavam, você entregava o seu cartãozinho e através do seu cartão a pessoa te procurava. Você fazia faixas e colocava na frente do seu negócio. Você comprava ali propagandas em outdoors. E hoje em dia, isso não deixou de existir. Mas a maior potência hoje está no marketing digital, que é através das plataformas das redes sociais você conseguir conquistar o mundo, muitas pessoas. Mesmo que você more em uma cidade pequena, através do digital você pode ficar conhecido na cidade. E quando você depende desse marketing, dessa divulgação, boca a boca, faixa na porta do seu negócio, cartãozinho, você fica limitado ali naquela região. Então, pensa muito. O que é que vai mudar na sua vida se você começar a se posicionar com verdade? Eu acredito que a sua vida vai mudar para melhor. E tudo isso se constrói na jornada. Você, quando decidir se posicionar, você não vai começar uma blogueira, você não vai ser uma pessoa grande no mercado. Você vai começar aos poucos, um passo de cada vez. Por quê? Porque o processo está assim. Não existe uma forma de você resolver me posicionar. Hoje você resolve se posicionar e amanhã você já está construindo impérios e amanhã você vai estar colhendo os resultados, porque não é assim.
tudo tem seu tempo. O seu momento de agora é começar, é dar o primeiro passo, é começar a construir ali o seu posicionamento. E neste primeiro momento, você vai passar por fases que talvez te incomodem. Eu não vou negar para você que você vai começar e vai ser tudo lindo, maravilhoso, porque não é para ninguém. Todas as vezes que você está começando, você ainda não é conhecido, você ainda não é conhecida. Então, você vai ter que ter uma jornada ali, um período de alguns meses, postando, tentando identificar quem é seu potencial cliente, quais são as dores, os desejos daquelas pessoas, o que é que as pessoas estão trazendo para mim de informação. E naqueles momentos você vai ali identificando o que é que essas pessoas estão precisando ouvir de mim. O que é que eu estou precisando postar para essas pessoas entenderem melhor a minha entrega, o meu serviço, os produtos que eu tenho aqui na minha loja. Então, é uma jornada, é uma construção. E neste momento, muitas pessoas desistem. Por quê? Porque elas começam a se posicionar, elas vêm para o digital acreditando que o negócio vai acontecer como um passe de mágica. E não é. Nada na vida é assim. Gente, tudo que a gente quer construir tem um lado trabalhoso, tem um lado que precisa de dedicação, tem um lado que precisa de persistência, perseverança, até que a coisa se torne aquilo que a gente quer. E aqui no seu posicionamento digital é a mesma coisa. Então, quanto mais você demorar para começar a se posicionar, mais longo vai ser a sua jornada. Você vai começar mais à frente e vai demorar mais ainda a ter essa autoridade, a ser reconhecida e ter um posicionamento que te traga renda. Bem, esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. E eu vou fechar aqui esse momento com vocês, dizendo que você não precisa de uma estratégia mirabolante. Você não precisa mais ficar comprando esse monte de cursinho de marketing digital. Você precisa de coragem e você precisa parar de se esconder. Você precisa de um passo a passo, você precisa de um método simples que faça com que você dê os passos necessários em direção ao seu posicionamento digital e a renda que você pode adquirir através desse seu posicionamento. E quando você se reconhece como marca, o digital para de ser um peso e ele vira um palco para a sua verdade, para o seu posicionamento. Se essa live despertou algo em você, se esse nosso encontro despertou algo em você, eu quero que você curte, eu quero que você compartilha. E você escreve aqui embaixo um comentário para mim, no Instagram, aqui também, no YouTube, que eu quero saber se você tem alguma dificuldade no seu posicionamento, que eu vou trazer aqui para você nos próximos conteúdos. E eu vou aproveitar também e já vou deixar um spoiler, que em breve, no mês de agosto, nós vamos ter um evento especial para quem quer aprender a se posicionar com estratégia e gerar renda. Fique ligado que em breve eu trarei mais informações aí para vocês, tá joia? Então, muito obrigado, boa noite para vocês e até terça-feira, quando vai acontecer a nossa próxima live, o nosso próximo encontro.